E aí, crianças, como é que vocês estão? A história de hoje, ela se encontra em 1 Samuel, no capítulo 3 todo. Então eu vou contar uma história sobre um menino que ele foi muito importante para Deus e para o povo de Deus, o povo de Israel. Só que antes eu vou contar um pouquinho sobre os pais dele. A mãe do menino se chamava Ana e o pai Eucana. Ana, porém, ela era uma mulher estéril. Estéril significa que não pode ter filhos. Então, por muito tempo, ela não podia ter filhos. Ela ficava muito triste com isso. As outras mulheres riam dela porque elas tinham um filho e a Ana não. E ela chorava por causa disso. Por muito tempo, Ana e Eucana não tinham filhos. Mas, um dia, quando Ana foi até o templo, ela orou e fez uma promessa com Deus de que se Deus desse um filho a eles, ela o devolveria para Deus. Como seria isso? Quando ele nascesse, ele seria levado para trabalhar na obra de Deus. E foi isso que aconteceu. O menino que nasceu foi chamado Samuel. E é isso que eu vou contar um pouquinho para vocês hoje. Então, quando Samuel nasceu, quando ele tinha aproximadamente uns 3 anos ainda, ele foi levado por Ana e o pai para o templo para morar com o sacerdote Eli. Sacerdote é como se fosse um pastor para a gente. Ele trabalhava com as coisas da igreja, trabalhava na obra de Deus. E Samuel então foi levado para morar no templo com Eli, para ser treinado até para poder trabalhar e dar continuidade nessa obra de Deus. E uma noite, quando Samuel estava dormindo, ele ouviu alguém chamando o nome dele. Samuel, Samuel. E ele pensou que havia sido Eli, que era o sacerdote, né, o homem que morava com ele. Quando ele foi até Eli, ele disse que não havia sido ele. Samuel, volta a dormir. Não fui eu que te chamei. Samuel voltou para a cama. E mais uma vez a voz chamou, Samuel, Samuel. Samuel correu para Eli e disse, Eli, eis-me aqui. Eli de novo disse, não fui eu que te chamei, Samuel, volta a dormir. Samuel de novo voltou para o quarto e ouviu pela 3ª vez alguém chamando o nome dele. Ele foi de novo até Eli e disse, Eli, estou aqui. Ele entendeu então que se não havia sido ele, era Deus. Deus estava chamando o nome de Samuel. Estava chamando por Samuel. E então, ele disse, Samuel, volta para o seu quarto. Mas quando você ouvir chamando por você de novo, você responda, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E assim Samuel fez. Samuel voltou para o quarto e quando ele ouviu de novo alguém chamando o nome dele, ele disse, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Eli estava realmente certo. Era Deus que estava chamando por Samuel. Era Deus que estava chamando Samuel para poder participar das obras dele. Samuel foi um homem muito importante para o povo de Israel. Né? Se tiver aqui a continuação, se vocês puderem ler. Samuel trabalhou na obra de Deus e ele foi muito importante para o povo, para ensinar o povo sobre Deus. E como é que a gente pode ouvir a voz de Deus hoje? A gente pode ouvir a voz de Deus lendo a Bíblia. É assim que a gente pode ter, afinal a Bíblia é o quê? A palavra de Deus. Então é assim que a gente pode ouvir os ensinamentos e os mandamentos de Deus para a nossa vida. Se você ainda não sabe ler, peça para que a sua família leia com você. É muito importante que vocês então tenham esses momentos de leitura da palavra para que vocês possam entender e saber o que Deus quer para a vida de vocês. Tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse dia, obrigada porque o Senhor nos deu a sua palavra. Obrigada porque nós podemos entender os seus mandamentos e as suas instruções para a nossa vida. Nos ajude a confiar no Senhor e a ler cada vez mais a Bíblia para poder ouvir a sua voz, assim como Samuel ouviu. Em nome de Jesus, amém. Amém, que Deus abençoe vocês e suas famílias. Um beijo.